Este estudo de caso multimodal em formação de professores foi desenvolvido no âmbito do projeto Erasmus+, projeto TEDs, um projeto de 3 anos coordenado pela Universidade de Aveiro, que teve início em 2019. O projeto envolveu uma rede de investigadores, professores e educadores de 5 países europeus e contou com a colaboração de centros de formação de professores e escolas dos diferentes países envolvidos. O principal objetivo do projeto TEDs foi contribuir para a formação de educadores e professores para a educação para a sustentabilidade na Europa, considerando as seguintes dimensões: diversidade, diálogo e inclusão, recursos naturais e ambiente, utilização de tecnologia e economia circular. Este estudo de caso resulta de uma oficina de formação contínua intitulada Educação para a Sustentabilidade, Diversidade, Diálogo e Inclusão, com um total de 50 horas e acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua em Portugal. Esta formação, desenvolvida em modalidade de oficina online, foi realizada em 2021, tendo sido dinamizada por uma equipa da Universidade de Aveiro. A oficina foi frequentada por um grupo de 20 formandas, educadoras de infância e professoras dos diferentes níveis de ensino. Foram realizadas 8 sessões, em grande grupo, numa periodicidade quinzenal, sempre entre as 17 e as 21 horas, através da plataforma Zoom, sessões que abordaram as diferentes dimensões da educação para a sustentabilidade, tendo igualmente as formandas, em grupo, desenvolvido projetos de intervenção nos seus contextos de trabalho e realizado um relatório reflexivo de grupo e uma reflexão individual sobre a participação na oficina de formação. Neste enquadramento, apresentamos o caso de uma formanda, Conceição, que dá a conhecer o seu percurso de trabalho, indicando algumas etapas pelas quais passou, assim como evidencia a experiência vivida na oficina de formação, especialmente quando tem a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos sobre conteúdos relacionados com a educação para a sustentabilidade e de reforçar a sua ligação com as famílias das crianças, a comunidade e as colegas de trabalho. Trata-se de uma educadora de infância experiente com 30 anos de serviço. Conceição apresenta o seu percurso profissional, indicando as principais funções exercidas e atividades desenvolvidas que em alguns momentos a afastaram da educação pré-escolar, regressando anos depois e sentindo as mudanças ocorridas que se revelaram desafiadoras. Que nos fizesse uma pequena apresentação relativamente ao seu percurso profissional. Bom, eu tirei o curso de Educadora de Infância na Escola de Magistério Primário do Porto, terminei em 84, iniciei a minha vida profissional em fevereiro de 85. Os primeiros anos, cerca de 6 a 8 anos, estive no Jardim de Infância, em vários concelhos do distrito de Aveiro, cheguei a ficar colocada em Viseu. Depois, por um convite que me foi feito e por uma vontade que eu tinha de experimentar, de ter essa experiência, passei para o trabalho com crianças deficientes, ainda na mesma faixa etária. Fui trabalhar para a Cersifeira, estive lá cerca de 10, 12 anos. A coordenadora das bibliotecas escolares da nossa zona dentro da Ourivoga, sabendo a minha saída, convidam-me para ir para as bibliotecas escolares. Eu fui para o concelho de Oliveira das Mães. Voltei ao jardim, passado 20 anos de lá ter estado. Foi uma adaptação brutal, mas não foi às crianças, porque o trabalho das bibliotecas eu contactava sempre com as crianças, porque eu tinha todos os grupos da escola a passarem pela biblioteca. Foi até mais o processo burocrático, muita coisa tinha mudado, a organização, a estruturação, os documentos, muita coisa foi nova e a adaptação não foi assim tão fácil. Com as crianças não, foi fácil. Passei a estar próximo de casa porque, ao contrário de muita gente que tem o destacamento para se poder aproximar, não foi o meu caso, eu fui atrás de determinados projetos e estava até mais longe de casa. O último, antes de vir para aqui, eu estava em Oliveira das Mães e o meu concelho é Santa Maria da Feira. Conceição apresenta alguns aspectos relacionados com o projeto de intervenção que desenvolveu intitulado Nas Nossas Mãos, a Sustentabilidade, e que possibilitou o envolvimento das crianças, famílias e comunidade nas suas diferentes etapas,
Facto esse que se revelou uma mais-valia, especialmente para o desenvolvimento das crianças, de modo a tornar as práticas realizadas no âmbito do projeto como fazendo parte do seu cotidiano. Aqui temos sempre 25 meninos em cada sala, o limite. Não, o projeto foi muito interessante. O nosso projeto, o projeto que eu apresentei, a parte que eu apresentei do trabalho que desenvolvi na oficina foi exatamente a parte da horta. Porque nós tínhamos acabado, ou estávamos a fazer a planificação da horta para irmos para a horta. Com o atraso que a pandemia nos trouxe, ela esticou-se e, portanto, vocês acabaram por apanhar a fase da horta, que costuma ser mais cedo, mas com o confinamento não tinha sido possível. Mas eles queriam ir para a horta e fomos para a horta na mesma. Claro que não tivemos os mesmos resultados tão bons, porque já fomos para a horta com um tempo mais quente, mas pronto. As fases foram todas feitas na mesma. Portanto, o projeto foi, desde o princípio, nós de conhecermos o nosso espaço, temos o nosso espaço da horta. E agora, ainda dentro do seu projeto e dentro daquelas competências de pensamento sistémico, normativa, antecipatória, interpessoal e a estratégica, que competências de educação para a sustentabilidade é que pensa terem sido desenvolvidas com o projeto ou promovidas nas crianças, neste caso? Eu acho que um bocadinho de todas, não é? Acho que um bocadinho de todas, porque nós, ao promovermos estas atividades, já estamos a antecipar uma formação a este nível, não é? A antecipatória também lá está. Estamos a promover uma mudança de mentalidade, de estar, de forma de estar. Acho que todas elas. Refere que a oficina de formação lhe permitiu uma atualização científica e desenvolvimento de competências significativas para o seu percurso profissional, para se consciencializar como a sustentabilidade estava relacionada com o trabalho que já fazia, entendendo o papel do educador e professor como alguém que é responsável por transmitir às crianças conhecimentos do mundo. Justifica que os conteúdos abordados lhe permitiram planificar e desenvolver atividades com o grupo de crianças de forma mais competente. Exatamente. Porque também é esse o meu papel. O meu papel é conseguir passar-lhes e conseguir que elas se integrem num mundo que estão a começar a conhecer. Eles saíram de casa há pouquinho tempo e passam a conhecer o mundo. Portanto, sou eu que lhes vou apresentar esse mundo. E esse mundo é feito de tudo isso. Ao participar na oficina, Conceição considera ter desenvolvido novas competências para trabalhar sobre a educação para a sustentabilidade de forma mais rica, abrangente e aprofundada, alertando-a para problemas do seu cotidiano. Ressalta ainda o contributo da oficina no desenvolvimento da dimensão pedagógico-didática do conhecimento profissional, procurando novas formas de trabalho pedagógico, fazendo sobressair a importância do fazer didático quando escreve. A oficina de formação superou as minhas expectativas devido a vários fatores, entre os quais se inclui a aquisição de novos fundamentos teóricos, a revisão dos meus valores e conhecimentos sobre sustentabilidade, a aquisição de mais competências práticas que permitiram melhorar a minha prestação profissional, a conciliação da vertente prática com a vertente teórica, acrescentando, mais à frente, na reflexão individual. Na minha perspectiva, a oficina de formação foi muito útil porque permitiu a minha atualização científica e a aquisição de competências significativas para a minha prática letiva, já que os conteúdos abordados e desenvolvidos permitiram melhorar a minha capacidade enquanto docente, tanto na planificação como no desenvolvimento das atividades com os alunos. Outro aspecto positivo da oficina de formação foi o conteúdo científico focado pela sua atualidade, interesse, relevância e pertinência, facultando o desenvolvimento de competências e a aquisição de ferramentas bastante motivadoras e pertinentes para as práticas letivas. Na oficina de formação, encontrei novas formas de trabalhar e novos valores que incorporei. Pronto, é isso mesmo. A oficina deu-me as ferramentas, primeiro para eu, como pessoa, ter uma perspectiva diferente. A partir daí, eu, enquanto formadora de crianças, com os conhecimentos que adquiro, estruturo de outra forma a minha forma de estar aqui dentro da sala com eles. Estruturo e planifico de outra forma, passo a estar atenta a outras vertentes e a interrelacioná-las. O interrelacionar não é difícil para uma educadora de infância,
porque nós vivemos do interrelacionar. Na entrevista, quando questionada sobre a relação do trabalho feito na oficina no desenvolvimento de novas práticas, a formanda salienta o trabalho que já habitualmente faz com as crianças e as famílias em torno da mudança de hábitos, da reciclagem e reutilização de lixo e das hortas sustentáveis, prática a que dá especial enfoque e que traduz, para si, a ideia de sustentabilidade. A última questão deste grupo é focada no seu conhecimento profissional, uma vez mais, mas neste caso gostaríamos de saber que novas práticas, neste caso se algumas, ou desenvolveu no seu contexto. Por exemplo, novas estratégias, novos recursos que tenha construído e implementado com as crianças, mais focados na educação para a sustentabilidade e nas vertentes que já nos falou. E se podia então partilhar isso convosco em relação às suas práticas, ao desenvolvimento do seu conhecimento profissional, das estratégias que utiliza com as crianças. Em termos de estratégias, o trabalho com as famílias, ainda que não presencial, foi intensificado, porque esta passagem, isto já tem a ver com o final da oficina e com a implementação, esta passagem para as crianças determinadas mudança de hábitos, ao nível da água, ao nível da horta, ao nível da utilização, da reciclagem de materiais, isso só funciona se os pais estiverem a fazê-lo connosco. E, portanto, essa partilha, nós temos agora aqui na escola, eu e a colega, somos duas colegas da educação pré-escolar, e temos uma coisa que chamamos roda da partilha. E a roda da partilha nós apresentamos uma atividade aos pais e dizemos, nós precisamos da vossa ajuda para... Os pais agora começaram a dizer que também há mais gente que está a fazer mais hortas em casa. Se não podíamos fazer isso em termos comunitários, e vamos fazer em termos comunitários. Uma sugestão deles, sexta-feira a escola vai estar aberta a toda a gente, por horários, pronto, para ainda não juntarmos cá toda a gente, cada turma em seu horário, e vamos ter plantas, vamos ter vasos, vamos ter frutas da época, vamos ter... O que houver é a recolha de cada um dos seus quintais para partilhar com os outros todos. É um bocadinho isto que tem sido feito. O que o projeto conseguiu foi formar-me, ou reformar-me, entre aspas, entre parênteses, a minha visão do mundo relativamente à sustentabilidade. Eu tenho experiência enquanto educadora, tenho muitos anos de experiência como educadora, mas na educação para a sustentabilidade eu estava a precisar de abrir os meus horizontes. Porque eu estava a fazer, sim senhora, educação para a sustentabilidade, e a educação ambiental eu faço-a desde sempre. Cultural e social, cultural principalmente, tenho muito cuidado com ela, porque ainda estamos numa freguesia que tem uma vertente cultural que precisa de ser preservada e que eu procuro que a escola, e até enquanto coordenadora de escola, que procuro que a escola esteja ao lado dessa preservação, mas eu estava desfasada em relação à realidade atual do que é a sustentabilidade. E a partir do momento em que vocês me formam para a sustentabilidade, eu consigo passar para a minha vertente, para o meu percurso profissional, outra perspectiva para dar aos meus alunos. Portanto, eu acho que acima de tudo isso. Quase no final da entrevista, volta a salientar o papel da oficina no alargamento do seu repertório pedagógico-didático no âmbito da educação para a sustentabilidade. O que é realmente o ter-me dado novas, maiores, melhoradas competências para trabalhar a educação para a sustentabilidade de uma forma mais aprofundada, mais enriquecida, mais abrangente. Isso só a formação é que me trouxe. Eu não estava alerta para isso, se não fosse pela formação. Para além deste aspecto de desenvolvimento e uma dimensão mais ligada ao fazer pedagógico e didático, ressalta a importância da formação no confronto com as suas práticas, na consciencialização do que já fazia ou pensava que já fazia. Claro. E a questão não é só que é atual, porque eu achava que até sabia alguma coisa sobre o assunto. E acho que não sabia quase nada. Porque achava que sabia, mas tinha ficado parada no tempo, algures. E, portanto, cheguei agora à conclusão de que a sustentabilidade, infelizmente, é permanente.
Nós estamos numa emergência em termos de sustentabilidade, a muitos níveis, como chegamos à conclusão, não é? Portanto, é preciso estar permanentemente a atualizar-se, porque há muita coisa a acontecer, de bom, mas também de mau, e nós precisamos de fazer essa prevenção e sermos responsáveis por essa preservação neste caso, melhor. A formanda destaca alguns aspectos da oficina de formação que considera terem sido positivos e que contribuíram para o seu êxito, nomeadamente o ambiente de abertura e de respeito mútuo que proporcionaram o desenvolvimento de relações interpessoais assentes na colaboração e entreajuda e o caráter eminentemente prático da formação, numa relação claramente homológica entre formação, ensino e aprendizagem. Assim, a formanda afirma na sua reflexão individual: a oficina de formação superou as minhas expectativas devido a vários fatores, entre os quais se inclui a aquisição de novos fundamentos teóricos, a revisão dos meus valores e conhecimentos sobre sustentabilidade, a aquisição de mais competências práticas que permitiram melhorar a minha prestação profissional, a conciliação da vertente prática com a vertente teórica, a qualidade dos formadores que foram competentes, acessíveis, disponíveis, sempre prontos a esclarecer dúvidas. Tiveram uma abordagem dos assuntos clara, dinâmica e motivadora, particularmente as formadoras que acompanharam o grupo em que estive inserida e que foram excelentes e de uma paciência desmedida. O ambiente estabelecido entre formandos e entre formandos e formadores permitiu a troca de experiências, a qualidade da organização do curso de formação promoveu a atualização de conhecimentos científicos num ambiente agradável e descontraído e a ligação entre os conteúdos teóricos e os práticos, facultando o desenvolvimento de competências e a aquisição de ferramentas bastante motivadoras e pertinentes para as práticas letivas. Estes aspectos, nomeadamente a colegialidade, o caráter prático, sistemático e prolongado da formação e o isomorfismo entre as práticas de educação e de formação, são reforçados mais tarde, na entrevista individual, ao pronunciar sobre os fatores que pensa terem contribuído para o sucesso da oficina de formação e sobre a importância da formação contínua e as características de que deve revestir-se. Primeiro, os documentos todos que nos deram, a perspectiva toda, máxima abertura que nos deram de conhecimento, o terem-nos posto a pensar e a discutir em conjunto, porque isso é ótimo e para nós começarmos a pôr em causa aquilo que temos cá dentro. Depois, o terem-nos posto, o ser uma oficina, o facto de não ser uma ação, mas uma oficina, porque podia parar aí a transmissão de conhecimento, o facto de ser uma oficina, nós termos que logo a seguir pôr em prática, descer ao nível dos nossos alunos e transformar aquilo em atividades. Foi o pontapé de saída, digamos, para que tudo isto depois comece a surgir com naturalidade. Porque se nós estamos a receber a informação, estamos a discuti-la e a seguir estamos a aplicá-la, ela vai sendo interiorizada. E se é interiorizada em nós, passamos-la para os alunos. E só podemos passar se a tivermos. Pronto. E acho que isso foi estas três vertentes foram bem conseguidas, muito bem conseguidas. A formação ao longo da vida, mas levada mesmo a sério. Formação não por créditos, mas formação quando nós sentimos que precisamos. E neste caso eu nem sequer tinha sentido que precisava, porque eu achava que já estava a fazer. Portanto, estarmos alerta para o mundo que nos rodeia, porque nós estamos a formar pessoas do futuro e, portanto, temos que nos manter atualizados, temos que nos manter vivos para passar isso para quem nós estamos a formar. Nós somos sempre formadores. Portanto, para conseguirmos sermos formadores, nós temos que receber a formação. Nós temos que receber e ter competências para as conseguir transmitir. Em síntese, fazendo um balanço sobre a formação e aspectos a considerar para uma melhoria formativa, a formanda refere constrangimentos e mais-valias. Ao nível dos constrangimentos, aponta o período em que a formação foi desenvolvida por não ser muito adequado, quer devido às inúmeras solicitações próprias da profissão, quer da própria formação, não havendo tempo para leitura e consulta de materiais disponibilizados, referindo o facto de ter sido integralmente feita à distância, o que prejudicou as interações na perspectiva da formanda. Como mais-valias destaca a parceria com as famílias, o que faz com que as atividades desenvolvidas tenham mais sentido para as crianças e se tornem habituais, fazendo parte do seu cotidiano,
o envolvimento da comunidade nos projetos desenvolvidos pela escola, a relevância da formação ao longo da vida, de forma sistemática e duradoura, a necessidade de os formadores incluírem o tema da sustentabilidade nos currículos de formação e a riqueza da formação e a competência científica e pedagógica dos formadores, evidenciada na apresentação dos conteúdos e partilha de materiais que podem ser trabalhados de forma objetiva e prática com os alunos, numa relação homológica da própria formação.